Recording is on. Bom, gente, sobre o nosso curso, é um curso de robótica focado em Arduino, um curso introdutório, muito bom para quem vai ingressar na área futuramente com um técnico ou com uma graduação, uma boa bagagem para chegar até eles. Sobre o projeto, a gente quer compartilhar conhecimento através de um microcontrolador que tem no Arduino. É como se fosse um processadorzinho, um computadorzinho, que dá pra gente acender os LEDs, uma lâmpada, ligar o motor. Dá pra fazer umas coisas básicas. E o interessante dele é que ele é mais flexível e também ele é mais simples de mexer. Então, muitos cursos introduzem cursos de eletrônica, robótica, começam com o Arduino, por ele ser mais simples, mais acessível. E a linguagem, por exemplo, que a gente utiliza para programar o Arduino é C e C++, que são linguagens fundamentais para a gente ter contato futuramente com Java e Python. Essas linguagens foram inspiradas em C. Então, é fundamental ter um conhecimento em C. E é isso que a gente vai ver aqui. A gente vai ver fáceis repetições. Interessante. Alguém tem alguma dúvida? Ok. A nossa principal ferramenta para ter contato, links que eu vou mandar, slides, apostilas, gravações, vai ser o Classroom. Então, tudo que a gente fizer, eu vou postar no Classroom. Por isso, eu mandei até um link no chat e todo mundo que puder entrar, entra, né? A gente precisa ter esse contato. Sobre as regras. Para você continuar no curso, você pode ter até 3 faltas não justificadas. Existem justificativas, né? Caso você falte, que seria falta de internet. Às vezes a sua internet caiu antes mesmo de você entrar ou durante a aula. Tem um formulário que fica disponível caso você tenha uma justificativa e você preenche explicando. Uma consulta médica, né? Obviamente. Um compromisso com o trabalho. E eu também sei que, por exemplo, eu não sei quanto que são feitas esses negócios de equipe de competição de robótica, pode ser num sábado. Então, são totalmente justificáveis, né? Você pode escrever para a gente lá no formulário explicando o motivo de você não estar presente. O importante é que você justifique, tá? Se você não justificar, aí vai perder como uma falta não justificada. Para você conseguir o certificado, você tem que tirar no mínimo 60 pontos. Caso você não atinja essa pontuação, a gente vai ter um trabalho de 100 pontos, se eu não me engano, de recuperação. Ele é bem tranquilo também. Mas eu acredito que ninguém aqui vai precisar, porque todo mundo vai tirar uma nota ótima. Sobre a nossa pontuação, são 7 formulários de 10 pontos. Isso significa que não é toda aula que a gente vai ter uma atividade. Por exemplo, eu falei agora há pouco que a turma ainda não fechou, então não é muito justo a gente já chegar dando atividade e um Tem conteúdo. lugar não, tem que deixar de curiosidade. Oi? Alguém falou alguma coisa? Gente, alguém... Davi, Oi? pede para eles fecharem o microfone, aí quando eles quiserem falar alguma coisa, eles abrem. Por favor, gente, se puder fechar o microfone, aí quando vocês precisarem falar, fique à vontade para abrir. Ok. Obrigada, Denis. Não sei se eu falei. Falei sim. São 70 pontos de atividade. Como eu disse, não vai ser toda aula que vai ter. A partir do próximo sábado, a gente vai lançar um formulário. E são coisas bem simples, tá? É referente ao conteúdo dado aqui no slide e as apostilas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem a monitoria para vocês tirarem essas dúvidas. E a gente vai ter um trabalho final no valor de 30 pontos. Esse trabalho, eu acho que é a parte mais interessante do projeto. Quando eu fiz o projeto, eu fiz um tecladinho que tocava música. E eu fiquei muito feliz com o resultado. E é um projeto criativo. Óbvio que vão ter umas regras que você vai ter que seguir, mas você vai poder liberar sua criatividade através dele. É lá pro final do curso, tá? As monitorias que eu falei, elas ocorrem no Discord e conforme os horários que os monitores têm disponíveis, então toda semana a gente vai postar lá os horários, aí elas duram em média de 1h30. Mas, caso não tenha monitoria no momento,
você pode me mandar uma mensagem, acho que eu vou deixar meu WhatsApp disponível para vocês, porque não é sempre que eu tô no Discord. Alguém mandou alguma coisa? Eu escutei um barulhinho. A Alice tá com a mão levantada? Tem que ser necessariamente no Discord? É a nossa principal ferramenta para as monitorias. Mas qualquer dúvida que tiver, pode me mandar no WhatsApp, eu vou colocar ele lá, ok? Aí eu disponibilizo o horário e posso deixar lá o WhatsApp para você perguntar. Mas esse servidor só vai ter aluno, tá? E instrutor. Não é um servidor aberto para outras pessoas entrarem. Os pais podem ir lá também, tá, gente? A gente vai disponibilizar os horários no anúncio do Discord e no Classroom. Então, mesmo se você não tiver Discord, você vai estar sabendo. Aí você pode me mandar no WhatsApp. O que a gente vai aprender? Nós vamos ver funcionamento de componentes eletrônicos, que vai começar mais a partir do próximo sábado, né? Que vai ser um conteúdo mais elaborado, porque não tem todo mundo aqui ainda. A gente vai ver algumas coisas básicas hoje, uma introdução. O uso do multímetro, elaboração de circuitos. Hoje a gente vai começar a ver circuitos, ele vai ser o mais básico possível, introdução mesmo. Programação em linha, a gente vai ver em C e C++, que acho que vai ser a minha parte favorita do curso. Vamos ver lógica de programação. Etapas para a criação de um projeto eletrônico. Como eu disse, o projeto final vai ser realmente um projeto eletrônico maior. Então, ao longo do curso, nós vamos ver essas etapas. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Eu já tenho aplicativo e eu também já tenho mecânico com essas peças guardar com que a minha mãe já fez também curso de automação. Você já tem as peças, é isso? Ou como assim? Já é bem interessante, né? Porque aí você vai poder fazer uma prática manual aí do que é bem melhor que o Tinkercad, né? O Tinkercad dá pra gente ter uma noção bem parecida, mas fazendo na prática é bem mais legal. Interessante. Aí você tem umas resistências, Arduino, a placa de ensaio, baterias. É isso, Gabriel? Eu tenho quase tudo, mas a bateria a gente acabou perdendo. Dá pra fazer com o Arduino. E pilhas também. Deixa eu explicar essa parte. No nosso material. Acho que são 14, não, são 11 aulas ao total, então vocês vão ter 11 slides conforme as aulas, né? Por exemplo, a partir dessa eu já vou postar o primeiro slide. E nós temos 3 apostilas, que elas são bem completas, para você fazer suas atividades e o seu projeto final. Eletrônica básica, controle de motores elétricos, introdução ao Arduino. E nós vamos utilizar as plataformas, o Tinkercad, né, que é onde a gente vai ter nossa prática. Eu vou mostrar projetos aqui, vocês também vão fazer projetos lá. O Jitsi, que é aqui, onde é que a gente está tendo a nossa aula no sábado, todos os sábados. O Classroom, que vai ser a nossa principal ferramenta, é onde vocês vão ter acesso a todos os links e conteúdos. O YouTube, eu vou disponibilizar todas as aulas gravadas. Por exemplo, às vezes você se distrai em algum momento da aula, então você vai poder acessar no YouTube para você ver essa parte. Ou então você faltou, mesmo não justificando, vai estar lá para você poder ver. Certinho, gente? Tranquilo? Sim. Ok. Vamos começar então com a introdução do curso. Como eu disse, eu acho que não vai ter 1h30 de aula, porque nós não podemos chegar com conteúdo mais elaborado. Eu tentei fazer uma ilustração aqui, para ser o mais fácil possível. Eu gosto de usar imaginação, né? E as formas mais lúdicas possíveis para tentar explicar. Eu vou associar o circuito a um círculo, por causa da palavra. Circuito, círculo. Mas poderia ser um quadrado, um retângulo, um triângulo. Poderia ser qualquer forma geométrica plana. E nesse círculo, né, eu vou arrumar um gerador, que no meu caso eu escolhi uma bateria. Ele vai estar gerando uma energia para a aula.
e ele vai estar gerando para essa lâmpada aqui, que vai ser o nosso receptor. Então, essa bateria, né, o gerador, está gerando uma energia para o que está recebendo, que vai ser essa lâmpada. Mas como que essa energia vai chegar até a lâmpada? Através de um condutor, que seria esse cabo aqui, poderia ser um fio de cobre, seria esse formato do círculo. E os elétrons, eles vão sair dessa bateria e eles vão chegar, através da corrente, até essa lâmpada. E essa lâmpada, ela vai acender. Seria basicamente isso. Um circuito mais simples possível, ele é composto por um gerador, um condutor, que seria esse fio aqui, e essa lâmpada que é o receptor. Um gerador, um condutor e um receptor. Mais simples possível. E essa foi a forma mais simples que eu encontrei de mostrar. Eu trouxe pra gente aqui ver, né, um circuito no Tinkercad mesmo. É o mais simples possível. É uma bateria de 9 volts. Volts é a unidade que a gente usa para medir tensão. Essa bateria contém 9 volts. E o que está acontecendo? Do lado positivo, esses elétrons vão sair por esse fio condutor, chegando até essa lâmpada. Vamos colocar para compilar. Compilar é quando eu falo testar. Então, esses elétrons, nessa carga de elétrons, está passando por esse fio, que está fazendo com que essa lâmpada acenda. E qual foi a ideia de ser um círculo, um quadrado, um retângulo? Por exemplo, aqui eu trouxe um retângulo porque o Tinkercad, infelizmente, não me permite fazer um círculo. É porque são formas fechadas, né? Formas geométricas planas são fechadas. E para que um circuito funcione, ele tem que ser fechado. E um padrão da eletrônica é a gente usar o vermelho para fio positivo, onde está indo os elétrons, e o fio negativo para ser o preto, para fechar o circuito. A gente pode acrescentar também uns interruptores que eles vão fazer com que o sistema abra e feche. Deixa eu colocar aqui. Com esse fio fora. Outra cor, pegar um verde. Bom, o que vai acontecer? O circuito só vai funcionar a partir do momento que eu ligar o botão, porque ele está abrindo e fechando o circuito. É uma outra ferramenta. Continua sendo um... Gabi, Oi. seu microfone tá cortando. Aí tem hora que talvez você tenha falado alguma coisa e não dá pra escutar. Ah, obrigada por avisar. Continua cortando ainda? Não, agora parou. Ok. Então, falando aqui, o interruptor, ele faz com que a gente abra e feche o circuito. É bem interessante. Continua sendo um circuito simples, mas vou dar um exemplo de um circuito mais elaborado. Seria o circuito elétrico de uma casa. A gente está passando eletricidade. Isso seria algo mais elaborado. Infelizmente, a gente não consegue trabalhar com isso aqui. Mas esse seria o mais simples possível. Então, para a gente ter um circuito simples, a gente precisa de algo que está gerando uma energia, que é essa bateria, 9 volts, está gerando uma tensão, um receptor e um meio de conduzir essa eletricidade até o receptor, que vai ser o condutor. Deixa eu voltar no slide. Gabi, a Maria Eduarda está falando que o áudio dela continua cortando. O meu áudio? Ah, não, o dela. Aham. Bom, tudo bem, Maria Eduarda, você pode sempre mandar mensagem aqui no chat. Obrigada por avisarem, gente, porque não tá me notificando quando isso acontece, quando alguém manda. Mas Gabi, Oi, aqui pra mim tá tranquilo. tá Deve ser a avisando eles. internet. Pra mim não cortou nenhum momento. Não deve ser a internet do pessoal? A minha voz não cortou em nenhum momento. Cortou agora. Ah, Cortou agora. eu vou tentar melhorar isso da internet. Às vezes a minha dá uma falhada mesmo. A partir da próxima aula. Aí, Denis, sempre que estiver cortando, ou o pessoal me avisa, tá? Como eu disse, o circuito tem que estar fechado, que é a ideia da forma geométrica plana. É isso mesmo.
E aqui eu trouxe um interruptor desses, né, que a gente acende e liga a tomada, e uma lâmpada, que seria um receptor. Ferramentas de segurança abrem o circuito de acordo com as suas especificações, e o interruptor também abre e fecha o circuito, exatamente isso que eu falei. Legião. Existem duas legiões, a primeira e a segunda, e o principal assunto, né, são as resistências elétricas, e a gente vai começar introduzindo sobre elas. Alguém tem alguma dúvida sobre o circuito? Deu para entender direitinho um circuito básico? Falei muito rápido? Mais ou menos. Mais ou menos? Vou tentar explicar de novo. A bateria, ela vai gerar energia para essa lâmpada, correto? E essa energia que vai sair da bateria, ela vai ser carregada através desse fio condutor. Vou tirar isso aqui. Através desse fio condutor. E quando eu ligar, esses elétrons, eles vão chegar, essa energia vai chegar até essa lâmpada, fazer com que ela acenda. E tá fechando o circuito através desse fio negativo. Ok, beleza? Sim. Bom. Depois eu posso disponibilizar uns vídeos também explicando melhor qualquer coisa. Legião eu falei, a gente vai ver um pouco sobre a primeira e a segunda. E a principal assunto são as resistências elétricas. As resistências, Gabriel, eu acho que ele pode falar, né? Elas são desse jeito aqui, na vida real, pelo menos mais parecidas possíveis com isso. No Tinkercad a gente também vai ter elas desse jeito, mas se você for ter alguma aula de física futuramente, né, acho que é no ensino médio, elas vão ser representadas dessas duas formas. Existem outras diversas formas que elas podem ser representadas na engenharia, mas essas aqui são as mais comuns. Numa prova, você vai ver assim, pedir para você calcular o valor de uma resistência, ou em um livro, um artigo, vai estar dessas duas formas. Elas são medidas em ohms, em homenagem ao seu criador, que se não me engano o nome dele é George Ohm. Então, são chamadas de ohm graças a ele, a unidade de medida. Não possuem polaridade correta, e elas são usadas para adequar o circuito aos demais componentes do circuito. Como é que seria isso? Vamos pensar que essa carga de elétrons que está passando, ela passa muito forte. Ela passa muitos elétrons de uma vez. Esse barulho... Quem Gabriel gostaria quer de falar, falar. Gabriel? Pode falar. Gabriel? Eu vou continuar aqui. O Gabriel quiser falar, só ele falar. Vou voltar aqui, por exemplo. Essa carga de elétrons passando de uma vez, ela pode ser muito forte para o LED, por exemplo. Que vai passar muitos elétrons de uma vez pelo fio condutor. E o LED, ele tem um fio por dentro dele muito pequenininho, que ele não suporta essa quantidade, esse tanto de quantidade que está passando de uma vez de elétrons, dessa energia. Então, o que o resistor vai fazer? Ele vai funcionar como um engarrafamento. Ele vai diminuir, pensa no engarrafamento. Aí tá passando um fluxo de carros menor, né? Tá passando menos carros de uma vez. E é exatamente isso que o resistor vai fazer. Ele vai fazer com que passe menos elétrons de uma vez. A velocidade vai ser a mesma, mas o fluxo vai ser bem menor, para que o LED não estrague, não exploda. Como é que a gente faz isso? Vou conectar aqui esse fio. Não, eu não mostrei como é que vai acontecer. Bom, ele explode, né? Se ele estivesse em um resistor, essa carga de elétrons que está sendo liberada, ela passa muito forte, passa de uma vez e faz com que ele exploda. Aí a gente tem que fazer tipo um funil, sabe? Vamos filtrar esses elétrons para que eles não explodam. Vou colocar uma resistência de 300 ohms. Eu acho que vai dar para controlar bem.
E dessa vez o LED não explode, ele continua com um pouquinho mais sobrecarregado. Aí a gente pode aumentar o valor dessa resistência aqui, que vai sumir. Uma curiosidade é que quando maior o valor dessa íon, dessa resistência, quanto maior o valor dessa resistência, menor vai ser a energia passada. Por que isso acontece? Porque lembra que eu falei do engarrafamento? Quanto maior o valor dessa resistência, maior vai ser o engarrafamento. Então menos carros vão passar. E é exatamente isso que acontece com os elétrons. Menos elétrons vão passar de uma vez, fazendo com que o LED acenda mais fraco, né? Porque vai ser uma energia menor que vai estar passando por ele. Então, quando é menor o valor dessa resistência, maior vai ser a quantidade de elétrons que passam. O fluxo vai ser maior. Então, por exemplo, um LED de 300, né? Ele vai acender muito mais do que um de 3.000, porque a quantidade de elétrons vai ser menor quanto maior o valor dessa resistência. O que mais que eu posso falar? E sobre o LED, já introduzindo um pouco, ele tem uma perninha um pouco tortinha, se vocês notarem, e uma perninha mais curtinha. O lado positivo dessa bateria, o fio positivo que está levando os elétrons, vai entrar no fio, na perninha tortinha, porque o LED ele só aceita um sentido dessa corrente. E tem que entrar através dessa perninha tortinha, ok? Se a gente conectar o fio negativo fechando o circuito nela, não vai funcionar. Porém, a resistência ela pode ir de ambos os lados, do fio preto ou do positivo. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Gabi, Oi. eu queria te perguntar um outro assunto aqui. Vamos supor, a bateria, esse negocinho que você colocou aí para diminuir os Resistência. elétrons, isso, os resistores, as resistências. Se você colocasse, tipo assim, num carrinho, a bateria do carrinho é muito forte. Aí se você colocar no carrinho, funciona da mesma forma? Sim, vai funcionar. Depende da quantidade também da resistência, né? Por exemplo, se você coloca ela com um valor muito alto, provavelmente não vai acender. Depende do quanto que você está filtrando, entendeu? Entendi. Depende do quanto o seu carrinho vai suportar. A gente vai ter uma aula mais explicando melhor essa parte. Por exemplo, essa aqui não tem nada, vai explodir. A gente pode ir adequando, tentando. Tá. Vai determinar também a velocidade do seu carrinho, né? Beleza. Certo. Alguém tem alguma outra dúvida? Continuar então. Pode perguntar, tá, gente? Não precisa ter vergonha. Essa é a minha primeira vez dando aula, então eu não tenho uma experiência com isso. Eu queria muito estar nesse projeto também por dar aula, mas não adianta eu dar aula e vocês não entenderem. Então, pode me mandar uma mensagem falando que não está entendendo. Esses resistores com faixas, eles costumam ser muito pequenos, né? Eu acho que o Gabriel vai saber disso. Porque quando a tolerância é grande, a potência é muito grande, dá pra gente grifar o valor em ohms nele. Mas eles são tão pequenos que não dá pra gente escrever. Então a gente utiliza faixas coloridas para identificar o valor dessa resistência. Esse barulho... Alguém levantou a mão, Maria Eduarda? Como é que ele faz para diminuir esse fluxo? Não, eu tenho uma outra dúvida. Pode falar. No caso, eu estou usando o Gmail da minha mãe para entrar nessa aula. E eu queria saber se eu posso, na próxima aula que tiver, eu posso estar utilizando o meu. Na sua lista de presença, você sabe se sua mãe cadastrou o dela ou o seu? Foi o meu. Então fica à vontade para entrar com o seu. No Classroom, você tá com o seu ou você tá com o da sua mãe? Eu ainda vou entrar nele. Ah, beleza. Aí você aproveita e entra com o seu. Ah, tá. Muito obrigada, viu? Eu não vejo, de nada, eu não vejo os e-mails de vocês aqui no Jitsi. Eu vejo o nome que vocês colocam.
Só no Classroom que eu vou ver. Vai estar o nome da sua mãe ou o seu. Como é que eles diminuem esse fluxo? Vamos pensar que esse LED ele vai pegar parte dessa energia, né, que os elétrons estão passando e vai converter em Tá calor. cortando. Tá cortando? Gabi, tá cortando, tá? E não tá transmitindo também o seu slide. Ai, pera. Voltou? Alô? Para mim aqui não tá aparecendo seu slide. Para vocês estão, os demais? Eu acho que ela ainda não colocou o slide, não. Não. Mas, Não. Eu tô não na tá tela. colocando, não. Eu acho. Beleza. Não tá transmitindo até. Então tá ok, gente? Posso continuar? Sim. Beleza. Enzo, Pode. essa resistência ela vai converter parte desses elétrons em calor. Vamos pensar no chuveiro. A resistência do chuveiro ela vai converter parte dessa energia em calor, fazendo com que a água fique um pouco quente, entendeu? Basicamente isso. Ok? Por isso que, tipo, se você estiver fazendo um circuito, dependendo da tensão desse LED, toma cuidado para colocar a mão, porque ele pode estar muito quente por causa do calor. E isso pode fazer com que você se queime. Ok, gente? Sim. Eu não consegui entender esse negócio do como que ele diminui o fluxo. O engarrafamento, você entendeu essa parte? Imaginar um engarrafamento? Que o fluxo Essa está parte diminuindo. eu entendi sim. Eu só não Ok. consegui entender mesmo como faz para diminuir o fluxo dele. Ele vai converter parte desses elétrons, dessa energia, em calor. Vai transformar elas em calor. Então vamos pensar que ele está bem quente. Pensa no chuveiro. A água do chuveiro fica quente porque ele pega parte dessa energia, ele transforma em calor, faz com que a água fique quente. Deu para entender? Deu. Como eu estava falando sobre essas faixas coloridas, hoje em dia existem softwares e aplicativos que não precisa que a gente fique olhando nessa tabela aqui para identificar o valor de uma resistência. Mas eu vou ensinar para vocês, caso vocês queiram saber o valor de uma resistência a partir dela. A gente tem a coluna da primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa e a quantidade de vezes que a gente vai multiplicar esses algarismos. E aqui a tolerância. As cores também. Um resistor de 4 faixas, ele geralmente é um padrão. Ele tem uma tolerância maior, ele vai suportar até 10% do valor dele. E como é que a gente lê? A gente lê as duas primeiras faixas como algarismos. A gente vai vir aqui, ó, primeira faixa, a gente olha a cor e olha o número. No caso aqui é verde. Primeira faixa, verde, 5. Primeiro algarismo dele vai ser 5. Na segunda faixa, azul. A gente vem nessa coluna aqui. Azul é igual a 6. Então, a gente tem 56. Agora, o terceiro é quantas vezes que a gente vai multiplicar esses algarismos. Vamos ver. 10.000. Então, a gente vai multiplicar 56 por 10.000, que dá 560.000. E assim que a gente lê a quantidade de ohms de um resistor. 560.000 ohms. E a tolerância vai ser essa última faixa aqui. No caso, no prata, é mais ou menos 10%. Então, é um resistor com 560.000 ohms, com uma tolerância de até 10%. Agora, no de precisão, eles costumam ter uma tolerância menor, ok? São 5 faixas, as 3 primeiras serão algarismos. E a terceira, o multiplicador, e a última, a tolerância. Vamos ler, então, os algarismos. Primeira coluna, então, vermelho. Algarismo primeiro, 2. Segundo algarismo, laranja, 3. 23. E o quarto, que também vai ser um algarismo, é o 7. Essa terceira faixa aqui. Então, vai ser 237.
E quantas vezes que a gente vai multiplicar esse valor, esses algarismos? A gente vem aqui nessa fileira do multiplicador e acha o preto. Então, esse resistor, ele tem o valor de 237 ohm. E a sua tolerância, como eu disse, os de precisão eles têm uma tolerância menor, é de 1%, que a cor é marrom. Isso ficou entendido, gente? Acho que sim. Ok. Então, um de 4 faixas, as duas primeiras são algarismos, a terceira é a quantidade de vezes que a gente multiplica eles, e o último vai ser a tolerância. O de 5 faixas, os 3 primeiros vão ser algarismos, o quarto multiplicador e o último a tolerância. A gente tem um exemplo aqui de como seria para fazer o do primeiro. Seria juntar os dois algarismos e multiplicar pela terceira faixa. Vamos falar sobre associação em série? No Tinkercad a gente não vai precisar usar isso. Mas se a gente tiver na nossa casa ou na escola e não tiver o valor da resistência que a gente está precisando, mas a gente tem valores menores de resistência, a gente pode seguir elas em série e somando os valores dela até que a gente chegue no resultado que a gente quer de resistência. Então seria tipo resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3. Um detalhe é que a gente não está aumentando o valor de cada resistência, tá? A gente está somando elas juntas para que o resultado final seja o resultado que a gente está querendo. Mas se você desconectar do resistor, ela vai continuar tendo seu valor individual. É só uma soma. A corrente é a mesma em todas as resistências, então nenhuma vai ficar sobrecarregada, vai ser distribuído em ambas elas a tensão. E esse aqui é a associação em série. Agora a gente tem em paralelo, que é o contrário. A gente está querendo diminuir o valor dessa resistência. Eu tenho uma resistência com valor mais forte, então a gente mantém elas em paralelo. E para a gente calcular isso vai ser 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2. E assim por diante. Tem que manter elas em paralelo para diminuir. E a tensão é igual de cima, é igual em todas as resistências. Nenhuma vai ficar mais sobrecarregada que a outra. Ok? A gente vai ver um exemplo de cálculo agora. Como eu disse para vocês, nos livros, provas, as resistências vão estar representadas com esse desenho, que é uma forma mais simples de representar. Qual é o valor equivalente da associação dos resistores abaixo? Não está especificando se é em série ou se é paralelo. Então a gente tem que saber identificar isso, olhando aqui a imagem, fazendo uma interpretação. Como eu disse, a associação em série, ela tem o formato de série. É uma, aí vem a outra, uma seguida da outra. Então, esse aqui vai ser uma associação em série. E como é que a gente calcula? Simplesmente somando. Então, 30 ohm mais 40 ohm vai ser igual a 70 ohm. Ok? Isso é em série. Então, essa associação vai valer 70 ohm. Não que o valor individual de cada uma vai ser 70 ohm. Juntando elas duas vai valer 70, mas o valor individual dela continua o mesmo. Ok? Gabi, Oi. a Melissa mandou uma mensagem no chat perguntando por que a cor laranja, amarelo e branco não tem número de tolerância. Tem número de tolerância? É porque elas não são... Baixando o slide. Elas não são usadas para identificar a tolerância, simplesmente isso. Elas não foram escolhidas para isso. Entendeu? Pode falar, Liz. Quando você falou, cortou bem em cima. É porque a gente simplesmente escolheu essas cores por um acaso, sabe? Então a cor vermelha, ela pode representar... Cadê o slide? Bagunça. A gente não escolheu elas para representar. Na verdade, eu acho que eu vou ter que dar uma... eu vou procurar saber. E assim que eu tiver, eu mostro na próxima aula. Porque eu não sei muito bem explicar o porquê que essas tolerâncias, esses valores não têm tolerância. Eu acredito que seja simplesmente por não identificar o valor.
o número de tolerância na última faixa. É o Denis que tá falando. Posso falar? Pode Sim. falar, porque eu não tô sabendo explicar essa parte. É que assim, na tolerância é padrão as cores. Essas duas cores. Não tem mais do que essas duas cores lá, não. Quer dizer, na verdade tem, né? Mas as tolerâncias mais utilizadas são essas duas aí. Então, na tolerância vai ser essa corzinha aí cinza e eu acho que é o marrom, não é? O outro? Marrom, não. Existem... Sim, é o marrom. O marrom é de 1%. Aí, é tipo, a 10% vai ser sempre vai ser essa corzinha aí. Sim. Que eu lembro que eu aprendi isso, né? Assim, É um padrão que a gente tem. Aí, mas a gente pode olhar depois e trazer, tirar do pessoal. Uhum. Parei aqui, né? Alguém tem alguma dúvida sobre o cálculo da em séries? Que a gente soma elas quando elas estão nesse formato aqui, se a gente quer aumentar o valor da resistência resultante? Que não, né? Agora... Você pode explicar de novo? Posso sim. Quando elas estão nesse formato assim, uma e depois vem a outra, uma sequente da outra, é porque a gente está fazendo uma em série. A gente quer aumentar o valor da resistência, do resultado da resistência, ok? Por exemplo, a gente tem uma de 300 ohm e uma outra de 300 ohm. A gente quer que elas tenham 600 ohm juntas. Então a gente simplesmente soma elas para que elas cheguem nesse resultado. Então, nesse caso aqui, 30 ohm mais 40 ohm vai ser igual a uma resistência final de 70 ohm. Mas o valor delas individualmente continua o mesmo. Ok? Entendi. O que é esse símbolo do lado dos números? Esse daqui? É o ohm. É a unidade de medida que a gente utiliza para falar de resistência. Ok? Entendi. Tá bom. É só para a gente representar. Embaixo, né, a gente tem ao contrário, que é para diminuir o valor da resistência. Como eu disse, é um formato em paralelo. Cadê? Aqui. Vou mostrar em paralelo. Então, sempre que tiver desse jeito em paralelo, é para falar que a gente está querendo diminuir. E não está explicando, né, que a gente tem que saber identificar. E como é que a gente faz esse cálculo? 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2, por exemplo. 20, então vai ser 1 sobre 20 mais 1 sobre 50. Para fazer isso, a gente precisa de MMC. Todo mundo sabe o que é MMC? Mais ou menos. Quer dizer, não. Tipo assim, alguém quer Mais ou explicar? menos. Eu já estudei, mas eu não lembro absolutamente nada sobre MMC. Então eu vou tentar ensinar da forma mais simples Eu posso possível. tentar explicar mais ou menos o que é o MMC. Pode explicar, fica à vontade. Então, você vai pegar um número e dividir ele por outro número. E aí você vai pôr, tipo assim, você vai pôr um número e dividir ele por 2. E você vai dividindo ele até chegar à divisão de 1. Assim, E depois que chegar, você vai somar tudo. Você vai pegar, tipo assim, vamos supor que deu 2 multiplicações de 2 e 3 multiplicações de 1. Eu vou explicar do jeito que eu tô aprendendo, que agora tem elevação a tal número. Vai pegar o 2 elevado a 1. é na velocidade de tensão de 110. Só que assim, 110 é a mesma coisa que 120. A gente só fala que é 110 para facilitar. Com certeza, se você perguntar para alguém, né, de perto de você, vai falar que a tensão daqui é 110, mas ela é 127, assim como em outros estados. É só para facilitar o jeito que a gente fala. Ok? Uhum. Associação em série é a mesma coisa para a gente aumentar o valor de uma resistência, mas aqui a gente está aumentando o valor da tensão. A gente vai estar somando elas para que a tensão aumente. A resistência interna também é associada em série. Então, a gente está aumentando o valor dessa tensão, assim como a gente estava aumentando o valor da resistência. A gente vai somar o valor dessas tensões. Ok?
Então, no caso, para saber o valor, é só somar as duas resistências? Sim, se a gente está querendo aumentar o valor dela, o valor resultado. A gente está precisando de uma mais forte do que a gente tem. Mas a gente tem duas mais fracas que juntas a gente pode chegar na que a gente quer. A gente soma elas. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Em paralelo, essa aqui já é mais diferente da associação em paralelo de resistores. A gente vai usar ela para... Um minutinho. A gente vai querer aumentar a capacidade dessa resistência. Vai manter a mesma tensão. Alguém mandou alguma coisa? Vitor Nunes, pode falar. Gabi, mas só uma pergunta. Dá pra calcular mais, somar mais do que duas tensões? Ou só duas tensões ao máximo? Não, você pode somar quantas você quiser. Ó. Aqui, ó, T1 mais T2. Aí aqui tem TN. TN seria, tipo assim, o número que você quiser, entendeu? Ah, tá, entendi. Se você quiser somar 5 para chegar no resultado de uma maior, você pode somar 5. Lembrando, o resultado de cada uma individual vai ser o mesmo. A gente está aumentando o final. Então, se você desconectar, vai manter a tensão de quando ela já tinha. Em paralelo, ela é utilizada para diminuir o valor dessa resistência interna. O valor da tensão vai permanecer inalterado e é para aumentar a capacidade dessa corrente. Ok? Se a gente tentar colocar volts diferentes, tensões com volts diferentes, não vai sobrecarregar com maior valor, entendeu? Então, o certo é a gente usar com tensões iguais, valores com volts iguais, para que um não fique mais sobrecarregado que o outro. Falando sobre corrente, é um fluxo ordenado de elétrons através de um material condutor. Por exemplo, é esse negócio que eu falei do fluxo, vai ser o fluxo de elétrons que está passando. Isso é uma corrente. Pode ser através de um fio de cobre, através de um condutor. E ela é alimentada pela tensão, né? Como eu falei, a tensão ela vai empurrar essa corrente. E é exatamente isso que vai acontecer quando eu estou falando da corrente. A tensão está empurrando essa corrente, ela está sendo impulsionada por ela. Pode ser por uma pilha ou uma bateria. E a corrente ela é medida em amperes, ok? A corrente pode ter duas formas. Ela pode ser uma corrente contínua, que os elétrons vão para a mesma direção. É o caso do LED. Lembra que eu falei que tem uma perninha específica que o LED, os elétrons vão entrar? Vai ser exatamente isso. Eles vão ter uma direção única. Agora a gente tem um exemplo de uma alternada, que pode ser, por exemplo, uma tomada de casa, onde o fluxo desses elétrons vai mudar, então eles vão ficar meio embaralhados. E isso vai acontecer várias vezes por segundo. Ok? Mais ou menos. O que seria a dúvida? É um fluxo, o fluxo de elétrons. Eu falei da carga, vai ser a quantidade de vezes que essa carga está passando em seguida. E aí que vai entrar a resistência, né? Se a gente quiser diminuir esse fluxo. Entendi. Pode ser ela é passada através de um fio condutor. No caso, vamos supor que seja um fio de cobre e tá passando. Pode ser um desses fios que você tem na sua casa também. E ela é impulsionada, né, por uma tensão que vai ser gerada pela bateria, né? Ela vai ser empurrada por uma tensão. Uma bateria, uma pilha, um motor, qualquer coisa. Acho que o Enzo quer falar. Pode falar, Enzo. Eu não consegui entender a explicação. Ok. Vamos pensar que a gente tem um caminho de LEDs. Ou de LEDs não, de elétrons. Pensa aqui, desse fio. E essa corrente, ela vai estar passando por esse fio.
vai ser uma quantidade, né, de acordo com a que a bateria está mandando, porque a tensão, a energia, está empurrando esses elétrons. Eles estão passando aqui, uma velocidade, em alguma velocidade. Seria exatamente isso. Deu para entender, gente, melhor? A tensão, ela vai empurrar os elétrons que vão fazer uma corrente. Uma corrente de energia, uma corrente de elétrons. Enzo, é tipo assim, ó, na corrente contínua, observa esse fio vermelho, né? Na corrente contínua, a energia, vou falar energia, tá? Para tu entender. Ela vai sempre para esse sentido aí, ó, da bateria, saindo da bateria e vai para a lâmpada, sempre por esse fio vermelho. Na corrente alternada, ela pode ir tanto pela corrente vermelha, quanto aliás, tanto pelo fio vermelho, quanto pelo fio preto. E ela vai mudando em segundos isso, entendeu? Sim, exatamente. Por exemplo, no caso de um LED, acho que alguém levantou a mão. Alice. Liz, pode falar. Tem como esses elétrons se sobrecarregarem no meio do percurso? E como não? Não tem como. Vou voltar aqui para mostrar, né? O do LED. Vou tirar isso aqui. No caso do LED, é uma corrente contínua. Porque, como eu disse, essa perninha aqui do LED maior, ela vai estar recebendo os elétrons, a energia. A energia vai estar vindo para ele. Então, é uma corrente contínua. Só vai poder passar por essa perninha aqui, o fio positivo. Agora a gente tem por final a lei de Ohm. E ela serve para a gente associar esses três conteúdos, corrente elétrica, resistência e tensão. E através, por exemplo, se a gente tem a resistência e a tensão, a gente pode descobrir a corrente elétrica. O que é muito comum no Enem, tem várias questões sobre lei de Ohm. E geralmente o bom é que, como elas são muito parecidas, então para a gente resolver um problema delas, a gente pode, tá dando essa informação aqui, tá dando informação sobre a resistência, e tá dando informação sobre a corrente. Então provavelmente ele vai querer a tensão delas. Deu para entender? Vamos fazer uns exemplos aqui. Se a gente quiser descobrir, por exemplo, vamos pro primeiro. A gente tem... Gabi, Oi. seu áudio tá cortando, travando. Travando? Denis, tá travando pra você também? Sim, trava agora no final. Tá melhor? Voltou? Sim. Ok. Então, por exemplo, vamos pro primeiro exemplo aqui. A gente tá falando que tem 10 volts. E volts é a tensão. Então, a gente tem 10 de tensão. E a gente tem uma resistência de 2 ohm. O que a gente tá querendo saber? O valor dessa corrente. Então, tá vendo que ele vai me dar o valor de um deles, depois o valor de outro. E a partir dos dois eu vou descobrir o valor de outra coisa. Então, vamos lá. 10 volts seria 10 de tensão e 2 ohm. Vamos separar esses valores. É importante, quando a gente está fazendo um problema de matemática e física, a gente já indo separando os valores que a gente tem e o que a gente quer achar. Porque quando for um problema muito grande, tipo um texto, porque às vezes a gente tem que interpretar um texto para achar uma coisa simples, vai separando para ficar mais organizado e mais fácil de entender. Então a gente tem o valor da tensão, o valor da resistência e a gente quer achar o valor da corrente. Como é que a gente acha o valor da corrente? Outra dica é quando você está pegando o conteúdo, escreve a fórmula ela pura para você ir pegando. Uma hora você não vai nem precisar, é só para você ir decorando ela. Eu acho que não seria nem a palavra decorar, você vai realmente aprendendo quando você vai escrevendo ela antes de começar um problema. Então vamos lá, corrente vai ser igual a tensão sobre resistência. Então,
A corrente vai ser igual a 10 volts sobre 2 ohm, que vai ser igual a 5 amperes. Amperes é a unidade que a gente tem para medir a corrente. Então, sempre que a gente está falando de corrente, um valor de corrente, a gente vai colocar esse A junto de amperes. Deu para entender, gente? A fórmula da corrente vai ser I, né? O I de corrente vai ser igual a tensão, que seria volts, dividido por resistência. Ok? Eu não consegui entender na parte para fazer a conta para achar o valor. Você podia explicar de novo, por favor? Tá. Nesse caso aqui, a gente quer achar a corrente, certo? Para achar a corrente, a gente vai precisar do valor da tensão, que é volts. Por isso que tem um V, tensão, a unidade de medida é volts. Vamos falar volts de uma vez. Dividido para resistência. Esse R aqui. Então, para a gente achar o valor da corrente, basta a gente dividir volts por resistência. Que no caso a gente tem 10 volts, então vai ser 10 dividido para 2, que é o valor em ohm, e vai dar 5 amperes. Ok? Deu para entender? Sim. Eu acho que eu vou tentar mandar uns exercícios desse pra gente ir praticando depois. E pra gente saber o valor de uma tensão, eu escutei um barulho, alguém levantou a mão? Não sei o que é isso. Eu vi um joinha, não sei o que é. Tá. E pra gente saber o valor da tensão, vamos lá. Sabe-se que o circuito, a resistência dele é de 300 ohm. A gente anota aqui. Valor da resistência, 300 ohm. E que a corrente dele vale 2 amperes. Então, o I, né, que é a corrente, é igual a 2 amperes. E a gente quer saber o volts dele, a tensão. Para saber a tensão, vamos anotar a fórmula. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Qual que é o valor da resistência? 300 ohm. Então, 300, qual que é o valor da corrente? 2 amperes. Então, vai ser 300 vezes 2, que vai ser igual a 600 volts. A gente tem 600 volts de tensão. As fórmulas, elas estão aqui em cima. Como eu disse, a partir de 2 você consegue achar o valor de alguma coisa. Pode falar. Quem levantou a mão? Não levantou não, escutei um barulho. E pra gente saber, vamos lá. Sabe-se o circuito... Gabi. Oi. Alguém realmente tinha levantado a mão, mas abaixou. Não deu tempo de olhar o nome. Tinha sido Pode Davi levantar. que tinha levantado a mão, mas eu acho que ele abaixou. Ah, tá. Davi, quer perguntar? Pode perguntar, mandar mensagem. Ah, tudo bem. Tá. Ok. O último, né, que a gente quer saber o valor da resistência, vai ser a mesma coisa. A gente tem um valor de duas coisas, a gente quer saber o valor da resistência. A tensão do circuito embolei. A tensão do circuito é 12 volts. 12 de tensão. Vamos anotar então. Volts, 12. E o valor da corrente vai ser 3 amperes. Então vamos anotar corrente é igual a 3 amperes. E agora a gente quer saber o cálculo da resistência. O valor da resistência, seguindo a fórmula. Vou anotar a fórmula aqui, deixa eu colocar. Resistência vai ser igual a volts dividido para corrente. Gente, essas fórmulas aqui é para decorar mesmo, é para escrever elas. A gente vai chegar no resultado. Então, resistência vai ser igual a 12 volts dividido por 3 amperes. Então, é 12 sobre 3, que a gente vai chegar a 4 ohm. Tem alguma dúvida, gente? Uma dúvida? Isso aqui é mais na fórmula. Tem aplicativo que calcula isso pra gente também. Mas é legal você saber quando você for fazer uma prova. Mas isso é só lá no ensino médio. Então, não precisa ter pressa.
U é igual a corrente elétrica, R é igual a resistência e V é igual a tensão. Alguma dúvida? Acho que não. Então a gente acabou. Essas fórmulas, tem como você passar pra gente depois pra anotar? Vai ficar tudo disponível. Vou mandar o slide para vocês. Vocês vão poder ter acesso a todo esse texto aqui. Tá escrito, a essas imagens. Tá bom, obrigada. De nada. Alguma outra dúvida sobre todo o conteúdo? Tipo, sobre associação em série, tensão, que é a energia, como a gente faz o cálculo de uma associação em série, uma resistência. Alguma dúvida sobre como a gente lê resistor pequeno? Alguém levantou a mão? Pode falar. Maria Eduarda. Eu tenho uma dúvida, porque eu lembro que no início você tinha citado sobre um grupo no WhatsApp. Isso realmente vai ter? Bom, eu não citei sobre um grupo, eu citei sobre vocês mandarem a mensagem, mas eu posso fazer um grupo e mandar para vocês o link, né? Porque caso eu e o Denis não estejamos disponíveis para tirar sua dúvida, e às vezes você não se incomoda de algum colega te ajudar e ele tá querendo te ajudar, aí você pode mandar lá, vai que alguém te ajuda. Então é interessante realmente ter um grupo no WhatsApp, porque eu não sei vocês, mas eu utilizo o Discord, mas o Discord eu só uso mais no notebook. Eu não acho tão prático pro dia a dia só o Discord. No WhatsApp eu posso mexer no celular. O que vocês acham da gente ter um grupo, então, no WhatsApp? Ok? Tá bom. É bom. Vocês estão desenhando, gente. Pronto, agora eu não sei se deu pra entender minha aula, vocês estão desenhando. Mas ok. A gente chegou ao fim, então. Mais alguma dúvida? Hoje a aula vai acabar uns 15 minutos mais cedo, né? Porque, como eu disse, é um conteúdo mais introdutório. Eu vou pesquisar mais sobre sobre esse negócio da tolerância, né? Por que a faixa... qual que é a faixa que não tem esse valor? É laranja e amarelo. Mas eu acredito que seja realmente um padrão mesmo, que eles só escolheram para esse valor. Pode falar. Você falou que ia postar a aula em algum canal no YouTube. Qual o nome para eu poder rever a aula? Eu vou mandar para vocês tudo no Classroom. Eu vou mandar o link da gravação lá. Aí vai estar disponível e vai te levar pro canal. Provavelmente eu vou postar pelo canal do Enxurrada. Aí eu vou mandar para vocês. Ok? Como eu disse, nessa aula não vai ter atividade porque ainda faltam pessoas para entrar. Aí eu acho que não é muito justo já mandar atividade. Mas eu posso fazer uma pergunta para ver se então entenderam? Se a gente pegar uma resistência... uma resistência não. Vamos usar um LED. Se eu pegar esse LED aqui, vamos virar ele. Não tá virando. Peraí. Vou conectar esse fio vermelho aqui, nessa perninha. Opa. E o fio preto. Gabi, Oi. tem como bloquear esse quadro branco, que eles acho que não estão observando o que tu tá falando. Né? Vou bloquear. Não sei como é que mexe nisso. Gente, a aula tá muito ruim. Já tá terminando quase, viu? Só observa o finalzinho aí da aula. Não, Gabi, a aula tá ótima. Se eu deixar a bateria no circuito, levando essa carga de energia até esse LED, ele vai funcionar desse jeito?
Não, por causa que o fio vermelho é o fio positivo. O fio positivo tem que estar na perninha tortinha, que é a maior. Ah, legal, legal. Parabéns. Ai, que bom. Fiquei preocupada. Liz levanta a Ai, mãozinha. pode falar, gente. Pode falar todo mundo. Davi? A Liz, eu acho que também levantou. A Gabi depois vai disponibilizar um vídeo legal para vocês lá quando ela criar o grupo. Vou. Bom, então a gente pode encerrar a aula. Ou alguém tem mais alguma dúvida? Bom, então eu vou encerrar. Oi. Gabi, só confirma. Eu não vi se estão todos. Eu marquei aqui alguns na chamada, mas eu não sei se estão todos. Tá, deixa eu confirmar. Eu acho que tu pede para ir falando o nome completo e vai saindo. Tá. Gente, vocês estão vendo aqui essa lista de chamada? Transmissão? Sim. Sim. Se alguém não tiver com o nome preenchido com P de presença, fala pra gente, por favor. Alice, tá com o nome preenchido. Eu vou falar quem não tá com o nome preenchido. Arthur Meira, tá aí? Acho que não, né? Felipe Henrique, tá na aula? Gabi, Oi. eu não tô com P de presença. Vitor Nunes, tô sendo Souza com ele ali. Vitor Nunes. O Gabi, Felipe tá presente. Tá presente? Pera, Felipe. Gabi, eu também não tô na lista de presença. Você não tá na lista ou você não tá com presença? Não, eu não tô na lista. Ah, não, tô sim, tô sim. Qual que é seu nome? Meu nome tá Enzo. sem P de presença ainda, Gabi. Enzo. Gabi, Oi. meu nome, Maria Eduarda da Silva Souza, não está com presença. Vamos colocar então. Tá sim, não tá não? Maria Eduarda da Silva Souza, lá embaixo. Baixo. Ok. Yasmin tá aí? Tiago. Samir. Tô aqui. O meu nome não tá, Gabriel Ayrton. Gabriel Ayrton. Tá aqui, Cauã. Licença. Eu queria saber o código do Classroom. Eu mandei pra vocês um link aí no chat. Acho que é a primeira mensagem que tem. Eu vou remandar. Muito obrigada. Nada. Aí. E o link do Classroom, gente. Importante que vocês entrem lá. Eu vou postar tudo lá. Vai estar a aula gravada, tudo. Eu devo postar a aula gravada um pouco mais de tarde. Vamos até o código. Nada. Então tá tudo certo? Todo mundo tá aqui na lista? Tem alguém que não tá na lista, gente? Pessoal, na próxima aula, vocês coloquem o nome completo de vocês, tá? Né, para entrar na sala. Uhum, por favor. Falado sobre o e-mail. Quem que é? A Maria Eduarda? Gabi, Oi, oi. eu queria colocar de e-mail, que tá o e-mail do meu pai. Ah, sim. Entra no Classroom com o seu e-mail. O seu pai tá no Classroom? Não. Pode entrar, então. Eu te mandei o link. Aí você entra com o seu e-mail. Gente, o ideal é que se vocês tiverem o e-mail de vocês, usem o e-mail de vocês. Ok?
Porque eu vou mandar tudo, né? Então vai chegar muita notificação para os pais de vocês sobre a atividade. Ok. Ah, e eu também vou mandar o servidor do Discord para quem quiser entrar lá no Classroom. Também o grupo do WhatsApp que a gente vai criar. E é isso. Alguém tem alguma outra dúvida? Não. Vamos encerrar a aula, então. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpa se eu não consegui explicar uma coisa direito. É a minha primeira vez dando aula. Estou um pouquinho nervosa. Foi ótimo. Oi? Foi ótimo. Ah, obrigada. Também ajudou bastante deles. Então, daqui a pouco eu vou lançar a aula gravada, né? Grupo do WhatsApp, os e-mails. Olha, você pode sair do e-mail da sua mãe lá. Tem opção para você sair, Luiz. E você pode entrar com o seu. Eu mandei o link aqui, você viu? Até sábado que vem. O importante é que todo mundo entre no Classroom. Tá, então vamos encerrar a aula. Obrigada pela atenção. Mais alguma Gabi. dúvida? Oi. Sábado que vem vai ser uma aula mais aprofundada no que você deu hoje? Eletrônicos. A gente vai falar da placa de ensaio, por exemplo, do Arduino. Na verdade, gente, eu acho que eu vou ter um compromisso nesse sábado, então o Denis ele vai ficar mais com vocês nesse sábado que vem. Mas qualquer coisa pode me mandar no privado, qualquer dúvida. Ok? Tchau, Gabi. Tchau, tchau. Até sábado que vem. Tchau, Gabi. Obrigada, a aula foi muito boa. Ah, muito obrigada, eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, Gabi. Gabi, obrigada. Ah, eu que agradeço. Tchau pela atenção. Então, tá, gente?